Olá, tudo bem com vocês? Galerinha do primeiro ano da mediação tecnológica. E aí, Jorginho, tudo bem com você hoje? De boa, tranquilão, suave na nave, Suave como na sempre, nave. meu querido. E aí, meu irmão? Pronto para mais uma Mais viagem uma aula, geográfica. né? Mais uma aula de geografia de Rondônia. Isso. Nosso aluno está viajando, mas não viajando na maionese, né, Jorginho? Mas está viajando com essa geografia do nosso estado, conhecendo. O nosso aluno que está lá no sul do estado conhece algumas características do norte do estado. E o que mora aqui no norte conhece algumas características lá do sul do estado, né? Perfeito. E é uma viagem no tempo e no espaço, porque são conexas, né? Não dá de falar desse espaço geográfico sem falar de história, é isso? Que é o tempo. E não dá de falar do tempo sem falar do espaço, que esse espaço geográfico muda no tempo. Perfeito. Nossa aula de geografia de Rondônia, nós conversamos com o nosso aluno, né, sobre a questão de meio ambiente, né, a questão que envolve o dia a dia deles. Perfeito. Né? Mas só que para eles entenderem essas atividades que eles desenvolvem aí nas localidades onde eles habitam, é necessário contextualizar com a nossa irmã, né? Sempre a nossa irmã História, disciplina de História, ela está ligada a nós também da Geografia. É isso aí. E hoje, obviamente que tem a questão da irmã História, mas hoje também nós estaremos ligados com a matemática, com a biologia, porque nós trataremos de números, não é isso? Certo. Números e também trataremos a questão dos biomas, a destruição deles. Então é biologia. É biologia. É isso? Aula de Geografia de Rondônia, começando a partir de agora. Meu diretor, coloca lá na tela. Aula 8.1, Geografia de Rondônia, certo? Meio ambiente, tá? Desmatamento em Rondônia, décadas de 70 e 80. E o que acontece atualmente. Para falar sobre isso, é necessário a gente voltar no contexto histórico, falar um pouco da nossa história, como a gente iniciou aqui, ó. Para entendermos esse processo, é necessário compreender, primeiramente, o processo das políticas públicas que motivaram a vinda de dezenas e milhares de imigrantes para o nosso estado a partir de 1970, Jorginho. Olha só que interessante. A gente tem aí uma informação ligada a um ciclo econômico. Rondônia, o que nós chamamos de Território Federal de Rondônia, antes Território Federal do Guaporé, e antes era Mato Grosso e Amazonas, sempre foi motivada por ciclos econômicos. Nós tivemos aí o ciclo econômico do ouro do Vale do Guaporé, que foi quando construíram o Real Forte Pires da Beira. Nós temos o ciclo da borracha, o primeiro e o segundo ciclo da borracha, que trouxe também povos, principalmente nordestinos, para a nossa região, né? E que aí temos o contexto histórico da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, temos também as linhas telegráficas, então são ciclos. Depois disso, nós vamos ter o ciclo da mineração, isso beirando aí na década de 60 e 70, juntamente com o ciclo econômico, que é o ciclo da abertura da BR-364, onde você vai ter pessoas chegando ao nosso estado. E nesse período de 1970, nós já chamamos um ciclo da ocupação do território ou ocupação do espaço geográfico, que agora, nesse período aí, 1970, olha só que interessante, 1970 nós não éramos estado ainda. Nós éramos território federal de Rondônia. Já era um espaço geográfico delimitado. Só que agora é território federal de Rondônia. Nós vamos ser só estado posteriormente. Mas a partir de 1970 começa a chegar na nossa região dezenas e dezenas de famílias. Contexto histórico ligado à abertura da BR, porque a BR-364, ou nessa época ainda não era 364, era 029. Essa abertura da BR vai trazer milhares de pessoas graças às políticas públicas criadas pelo governo federal. E essas políticas públicas vêm
para ocupar o contexto de Amazônia. Tanto que é que, nesse contexto importante, um órgão principal importante para alocar essas pessoas que estavam chegando foi o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA, ele vai criar mecanismos, projetos para assentar as pessoas que estavam chegando nessa região, território federal de Rondônia. Os assentamentos foram responsáveis em promover um grande fluxo migratório de diferentes partes do território brasileiro para dentro de Rondônia. Notem que aqui é território federal ainda, não é Rondônia, tá? É território federal de Rondônia, não é estado de Rondônia. Servindo assim como elemento indutor para a expansão da fronteira agropecuária e, consequentemente, desmatamentos e queimadas no território federal de Rondônia. Importante salientar que, nesse período aqui, estamos falando década de 70, certo? Onde você vai ter o estabelecimento dessas pessoas oriundas de diversas partes do país, inclusive pessoas que vieram do sul, e nós chamamos de sulistas. Nós chamamos de sulistas, porque chegaram através da BR-029 ou BR-364 para a nossa região, através do Pau de Arara, né? As primeiras empresas de ônibus a primeira empresa de ônibus que fez esse percurso para o território federal de Rondônia foi a Eucatu, na época era conhecida como União Cascavel, saindo do Paraná e chegando aqui o território federal de Rondônia. Nesse contexto, as fronteiras, os espaços, certo? Os espaços criados foram sendo distribuídos para essas pessoas que nós chamamos eles de migrantes e imigrantes também, tá? O auge da imigração para Rondônia vai de 70 a 1990, marcando um movimento populacional constante, tá? Que impulsionou a criação de vilas, posteriormente cidades. A origem da maioria dos migrantes, como eu já falei, era sulistas, que é do sul e sudeste do país. E a propaganda oficial para estimular essa onda migratória falava assim, prometia terras, infraestrutura e contribuía para consolidar um imaginário de um novo Eldorado sob um falso ideal de vazio demográfico, o que, na realidade, não levou em consideração as populações tradicionais ali existentes. Quer dizer que, nessa época, a partir de 1970, as populações de migrantes que começavam a chegar na nossa região eram pessoas que eram estabelecidas através dos projetos de colonização criados pelo INCRA, e esses projetos de colonização não levavam em consideração as populações originárias, os povos indígenas que habitavam em todo o território federal de Rondônia. E o que acontece? Por que havia esse projeto de trazer essas pessoas? Porque o governo federal considerava que essa região era uma região inóspita, uma região ainda não habitada. Então houve muita propaganda política no rádio, porque nessa época o rádio era o meio de comunicação mais utilizado. Algumas casas já possuíam TVs, mas não era em grande quantidade, mas sim o rádio. E o governo federal, então, cria uma propaganda em massa para trazer essas populações do sul e do sudeste para a região do território federal de Rondônia, isso nos meados de 1970 em diante. O lema da propaganda política estabelecida pelo governo federal era terra sem homens para homens sem terra. Um salto demográfico foi acompanhado de inúmeros problemas. Agricultores que, na sua
maioria desprovidos de recursos financeiros, eram subcontratados para fazer a chamada empleitada, que era fazer a derrubada para outros agricultores mais providos de recursos. Olha só que interessante, galerinha. E que parte da história é importante nós citarmos para vocês. Eu acredito que muitos dos pais de vocês, ou avós, Jorginho, foram pessoas que chegaram nesse período da história do território federal de Rondônia. E essas pessoas, você pode aí fazer uma pesquisa com os seus antepassados, essas pessoas vinham com um sonho. Qual era o sonho? Ter aquela terra maravilhosa para plantar, para criar. Só que quando eles chegavam aqui, eles tomavam um susto. Porque era um local que tinha muita árvore, vegetação original, precisava praticar o desmatamento para poder ter aquela área para poder plantar ou criar espécies de animais. Esses projeto de colonização criado pelo governo federal através do INCRA, trouxe milhares de pessoas para essa região. E essas pessoas tinham exatamente o que fazer isso nesse período. E quando muitas delas não tinham recursos, então aquelas pessoas que tinham ou possuíam mais recursos contratavam as que tinham menos recursos para poder fazer a derrubada. E o interessante é que as áreas destinadas a elas eram áreas afastadas da BR-364, Jorginho. Exatamente. E o interessante, né, que essa situação que veio, esses projetos de assentamento, ela vem também como sendo um projeto maior, política pública a nível nacional. Ou seja, o governo federal também estava precisando resolver um problema lá no sul do Brasil, que através da mecanização lá no sul do Brasil, houve muitas pessoas que perderam seus empregos, as pessoas com maior poder aquisitivo compravam os sítios, depois aquela pessoa já tinha uma fazenda. Então, teve a expulsão. Quando não tinha essa expulsão, de uma forma, entre aspas, ordeira, o que acontecia? Violência no campo. Então, essa tensão no campo, lá no sul do Brasil, houve essa possibilidade de o governo fazer esse levantamento e ter implementado essa política de trazer pessoas para cá. Por isso que, principalmente, são sulistas que vieram para cá. Perfeito. É isso? Um detalhe interessante que a gente está comentando sobre BR-029, BR-364, o governo federal também abriu outras estradas. Nós podemos citar o exemplo da Transamazônica. Perfeito. Que também foi muito utilizada a propaganda política para trazer pessoas para essa região da Amazônia, e assentar essas pessoas às margens dessas grandes rodovias. As que foram pegando terras, as primeiras a chegar, pegaram terras boas, próximas à rodovia. Posteriormente, como o fluxo foi aumentando, o que aconteceu? Foi ficando cada vez mais afastados do eixo principal da rodovia, e aí esses projetos eram gastos milhares e milhares de dólares, porque era dinheiro financiado, era financiamento internacional. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas chegaram aqui e ficaram desiludidas com a realidade. E como voltar? Não tinha como voltar, porque era muito distante. E tinha a questão do custo, né? E detalhe, já que você citou essa situação, né, da terra, um dos problemas desses projetos de assentamento, no primeiro momento aqui em Rondônia, foi justamente esse: não ter sido feito um levantamento sobre qualidade do solo, né? Isso, feito um levantamento biológico, feito um levantamento de áreas indígenas, que inclusive tiveram muitos problemas com terra indígena, com os indígenas que estavam aqui há muito tempo. Então, foi um estudo, digamos que assim, um pouco superficial, e trouxeram essas pessoas e colocaram aqui dessa forma que você falou, que já explicou. Então, naquele primeiro momento, o seu Zé aí ganhou uma terra, aí, ó, seu Zé, o seu terreno aqui é o número 55. Quando ele chegava lá, estava em cima de um morro,
cima de uma serra. Ou quando ele chegava lá na terra, era areia. Então não foi feito um levantamento sobre isso. E mesmo assim as pessoas devastaram. E foi por isso que aqui Rondônia ficou sendo foco a nível internacional sobre o que estavam fazendo com a Amazônia. Uma devastação sem precedentes, uma devastação que trouxe consigo uma improdutividade, né? O solo não ficou como era para ser, que era para desenvolver a região, muito pelo contrário, tivemos muita devastação e pouca produtividade naquele momento. Só contando uma história rápida para o nosso aluno, Jorginho, eu conto a história do avô da minha esposa. Ele, quando chegou aqui em Rondônia, ele foi alocado na região de Alvorada do Oeste. Para chegar na região, era necessário subir uma serra. E região amazônica, chuva, atoleiro, com muita dificuldade para chegar na área do lote que ele ganhou nesse período. Então, só para você ter uma ideia, alunos da mediação tecnológica, nesse período, década de 70, as localidades eram distantes, começaram a ficar distantes, não havia asfalto, haviam pequenas estradas abertas no meio da floresta amazônica, muito atoleiro, muita chuva, índios, muitas tribos indígenas, né, que habitavam os conflitos entre os poceiros, aquelas pessoas que estavam ganhando a terra com tribos indígenas, foi muito evidente também. Então, houve muito o conflito entre essas pessoas, entre os povos indígenas mais os poceiros. Poceiros, grileiros, madeireiros, indígenas, é isso? Agricultores. Toda essa mesclagem de pessoas dividindo palmo a palmo o que poderiam tirar de proveito. No entanto, o que a gente sabe é que, inclusive, em determinados momentos, se tornou uma região violenta. Perfeito. Meu diretor, vamos lá na tela? Então, eram verdadeiros desbravadores e a floresta tomou o lugar da grande devastação, né, em nome do progresso. Num lugar sem estrada, sem saúde pública, educação ou segurança, ainda tinham que se manter com os altos custos de alimentação, entre outros. Nesse período, foram criados os projetos de assentamento, como a gente já exemplificou para o nosso aluno, Jorginho. Então, agora chegou a hora do Jorginho contar também uma história. Há muito tempo atrás, quando o professor Jorginho era jovem, estou falando de 1984. Eita! 83 para 84. Eu andei, meu amigo, nesta BR, sem asfalto, meu amigo. E a gente tinha um sítio, meu pai e minha mãe tinham um sítio. A minha mãe, professora, levou uma escolinha, foi na SEDUC e pediu para criar uma escolinha lá no assentamento. E a escolinha era a nossa casa, feita de palha. E lá funcionava a escola. Não tinha estrada, era picada no meio da floresta. E aí o caminhão chegava só até na beira da estrada e todo mundo levava nas costas os suprimentos, as alimentações para as crianças, para os jovens. E tudo, gás, tudo ia na costa, meu amigo. Era mesmo negócio. Não tinha nem um cavalo? Não, que cavalo. Não tinha, nós que éramos os burros de carga mesmo. Não tinha essa não, meu amigo. Então, eu cheguei a andar nessa BR. E é o seguinte, ainda não tinha a lei do Detran como é hoje, né? Aí, muita gente esperando carona. Aí passava aqueles Cara, F4000, aí botava a galera dentro do carro e ia embora. O poeirão ficava para trás. Então, uma verdadeira odisseia, né, na Amazônia. Você pode, como o professor Carlinhos falou, você pode conversar com os mais velhos aí, provavelmente vai ser seus avós, lhe contará histórias muito interessantes, como foi a chegada deles aqui na Amazônia. E olha só, hoje nós estamos praticamente no céu, no paraíso. Tudo asfaltado. Um nível de estrutura que Rondônia tem hoje. Mas naquele momento era muito difícil. É por isso que muitos chamam as pessoas que estavam chegando na nossa região de desbravadores. Exatamente. Porque eram pessoas que chegaram para mesmo desbravar, descobrir o que havia. E o impacto era grande, porque eles viam árvores de grande porte,
né? Animais ferozes também, a questão existem muitos animais ferozes, como onça e outras espécies. As tribos indígenas também tinham essa dificuldade de ter o contato para poder chegar na sua terra, tinha que passar por terras indígenas. Então, olha só a questão, por isso que o nome é Desbravadores, né? Pessoas que suaram para conquistar a terra que ganharam. E sem falar, né, que essa chegada dessas pessoas veio juntamente com o que você realmente falou, um sonho, porque o próprio governo, né, fez todo esse marketing de que seria uma coisa muito boa e positiva, né? Mas a gente sabe que veio se tornar essa coisa boa e positiva muito tempo depois. Exatamente. Meu diretor, vamos lá na tela? Os principais projetos de assentamento em Rondônia. O projeto integrado de colonização, chamado de PICS. Muitos projetos chamados de PICS foram criados pelo INCRA e ele era o responsável de implantar, olha só, organizar toda a infraestrutura e administrar a realização desses assentamentos, títulos e a titularização dos beneficiários. Só um trocadilho aqui, professor Carlinhos, e não é o PIX que os alunos conhecem hoje, não. Não. Esse é um detalhe interessante. Quando o INCRA começa a distribuir essas terras, os lotes eram grandes. Do meu pai era 500 por 2.000. Olha aí. 2 quilômetros. 2 quilômetros só de lote. Então era cada coluna. Era uma terra grande. Agora você nota, 2 quilômetros de terra para você desmatar, para depois começar a plantar. Isso leva tempo, porque para desmatar, tirar toda a vegetação, e naquela época eram poucas áreas, eram poucos locais que tinham tratores e pessoas que tinham condições de pagar, né? Comprar ou alugar o trator para derrubar a vegetação, então tinha que, muitas das vezes era no braço. Motosserra. Na motosserra, né? Serras e machado. Perfeito. Os mais pobres, né, era machado. E tinha os PADs também, que é o Projeto de Assentamento Dirigido, que também era o INCRA que estava à frente dela, né? O INCRA assumiu a responsabilidade de organização territorial, implantação da infraestrutura, selecionou e assentou os beneficiários, o parceleiro desses projetos. Deve ser mais especializado que um trabalhador sem terra, ou seja, nos PADs, né, então eles tinham que ter algo a mais do que os outros, né? Esse aqui já tinha que ser um pouco mais especializado, as pessoas que iam ter essa terra. Ele precisa ter, no mínimo, conhecimento agrícola e, ao mesmo tempo, algum recurso financeiro e experiência quanto à obtenção de crédito bancário. Um detalhe importante, Jorginho, sobre o que é a diferença entre o PIC e o PAD. O PIC já foi os primeiros colonos que receberam, não precisava ter muita especialização. Isso. Já como o boom, vamos dizer assim, o auge, o crescimento de chegada de pessoas na região foi tão elevado por essa propaganda, aí o governo federal começou a criar regras para poder manter o controle. E é por isso que surge, então, o PAD, que é justamente para poder ele manter, né? Tinha chegada, mas ia ter algumas regras para poder receber o lote. Os principais projetos integrados de colonização nesse período, a partir de 1970, PIC Ouro Preto, PIC Sidney Girão, o PIC de Paraná, o PIC Assis Ribeiro, o PIC Padre Adolfo Hall, tá? São os principais PICs criados na década de 70. Lembrando que alguns desses PICs já tinham alguns núcleos populacionais, como, por exemplo, o PIC Ouro Preto e o PIC de Paraná, de Paraná era conhecido como Vila de Rondônia. Então já tinha um núcleo populacional próximo ao PIC. Tá? E Ouro Preto também. Da cidade. Exatamente. Então já tinha um núcleo populacional. Só que as áreas mais afastadas é que começaram a ser povoadas nessa região. Ok? Outros projetos, os principais projetos de assentamento dirigido, conhecido como PAD.
o PA de Marechal Dutra, de 1975, o PA de Burareiro, também de 1975, o PA de Urupá, de 1981, o PA de Machadinho, 1982, PA de Cujubim, 1984. Aí vem, já muda a nomenclatura, agora não é projeto de assentamento dirigido, né? Passa a ser PAR. Gleba G de 1982, PAR BR-364 de 1980 e o PAR Gleba Jacundá de 1982. Os principais projetos integrados de colonização PICs em Rondônia, Jorginho. Ouro Preto, né? Ouro Preto foi um dos principais na época, né? Lá na década de 70. Ele foi implementado em 19 de junho de 1970. Constitui-se no principal responsável pelo surgimento da cidade de Ouro Preto. Um abraço aí a todos os nossos alunos que estão aí na região de Ouro Preto. Então, lá ficou sendo, né, esse PIC que deu origem a esse núcleo habitacional. E para o desenvolvimento da então Vila de Rondônia, como o professor Carlinhos falou, né, que hoje é Ji-Paraná. Implantado em terras férteis na região central de Rondônia, às margens da BR-364. E o projeto integrado de colonização de Paraná, criado em 16 de junho de 72, foi implantado efetivamente em julho de 72, na área considerada indispensável à segurança para o desenvolvimento nacional pelo Decreto-Lei 1164 de 1º de abril de 1971. E por causa desses projetos de colonização, projetos de assentamento dirigido, nós vamos ter a questão do desmatamento, que foi intenso, como a gente comentou na aula anterior, ele foi intenso a partir de 1970, que é justamente a ocupação do espaço geográfico do território federal de Rondônia. E essa ocupação, olha só, causou um alto índice de desmatamento na nossa região e que colocou Rondônia entre os principais estados ou principais territórios, né, que mais desmatavam na época. E atualmente o nosso desmatamento ainda continua, né, ele vem aumentando porque as áreas, e aí a gente volta àquela questão que nós não somos contra o progresso, né, Jorginho? Nós não somos contra o progresso. Desde que haja o progresso, mas também haja a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade. A sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. E o nosso índice de desmatamento continua elevado. Graças, claro, às atividades agrícolas, elas se expandiram muito no nosso estado. Então, consequentemente, se houve uma expansão das atividades agrícolas, houve também o aumento dos índices de desmatamento. Ok? No primeiro semestre do ano 2020, Rondônia teve um aumento de 29% nas áreas de desmatamento em relação a 2019. Nos 2 anos, Porto Velho foi a cidade que mais desmatou no estado de Rondônia. Olha só que interessante. Depois veio Candeias, Nova Mamoré e Cujubim. O que isso tem? Qual é a ligação? Nós temos aí 2 fatores que podemos destacar: a expansão agrícola e também o crescimento da indústria madeireira, já que essa região é uma área onde se retira muita madeira, né, para a indústria moveleira, a indústria madeireira também. Ok? Vocês têm aí os 10 municípios que mais desmataram em 2019. Agora notem o seguinte, como já foi falado, olha só, vamos mudar aqui a cor, né, Jorginho? É isso aí. Como foi falado, nós temos então Porto Velho, em primeiro lugar. Depois vem Nova Mamoré, Candeias, Cujubim, Vilhena, Seringueiras, Costa Marques, Pimenta Bueno, Parecis e São Francisco do Guaporé. Os municípios que mais desmataram em 2019. Um detalhe interessante, crescimento da agropecuária juntamente com o crescimento da indústria moveleira e madeireira. Aí a gente lembra, tá até de vermelho aí, né, o gráfico, aí a gente lembra daquela música do Garantido, que a gente falou na aula passada, né?
que fala assim, né? Que o índio chorou, o branco chorou, todos estão chorando porque a Amazônia está queimando. E que dor, né? O meu pé de Sapupema, minha infância virolênia, que dor. Lá se vai a saracura fugindo dessa quentura para nunca mais voltar. Lá se vai a onça pintada junto com a macacada para nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão, meu rio secou, para onde eu vou? Então é uma música muito bela que ainda a gente nessa aula continua recomendando você ouvir. Lamento de Raça Garantido. Perfeito. Momento cultural, né? Momento cultural, né? Professor Jorginho. Exatamente. As principais consequências ao meio ambiente dos projetos de assentamento no estado de Rondônia são: em primeiro lugar, obviamente, claro, está claro e cristalino e translúcido que o principal causador disso tudo é a ação antrópica. A ação antrópica, obviamente, que deve ser entendida como a nossa ação, a atitude humana. Carlinhos, então a gente, novamente, né, a ação antrópica continua devastando, novamente retoma aquela palavra que você falou, como é que foi agora há pouco? Nós não somos contra o progresso. Nós somos, a busca do Roberto. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. Isso é o que eu penso. Então, cabe muito bem nisso que a gente está falando, né? A gente está devastando, a natureza não fala nada. Ela simplesmente só se manifesta depois de um tempo. Exatamente. Sim ou não, meu querido? É verdade, é verdade. Perfeito. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Desmatamentos e queimadas em níveis alarmantes. E isso, inclusive, é alarmante no sentido, inclusive, para dizer ao aluno que esse alarde é internacional. E um detalhe interessante, Jorginho, como nós estamos ainda entre os estados que mais desmatam e queimam, quando chega o verão amazônico, algumas cidades sofrem com a questão da poluição do ar, a grande quantidade de fumaça na atmosfera. Perfeito. E muitas pessoas sofrem por causa disso, porque exatamente a nossa região ainda está tendo muitas queimadas. Mas há muito tempo atrás, quando Jorginho era jovem, tu também. O nosso diretor de estúdio, o Mazinho, também era jovem, o Nani, todo mundo era jovem. Tinha dias que nem sequer dava para ver a luz do sol. Era só um mormaço, não é isso, meu diretor? É isso aí, meu diretor ali dando um joinha. Um joinha. Então, era alarmante, realmente uma situação muito, que inclusive era complexo para o meio de transporte. Aeronaves, às vezes, não pousavam, ficava difícil. Então, o sol ficava avermelhado. Avermelhado, dava de olhar o sol. Então, aquela temperatura abafada, né? Aquela sensação de abafado. Então, realmente, hoje ainda temos, só que bem menos do que era. Era muito mais intenso. Exatamente. E esse período, eram todos os períodos de verões amazônicos. Era o período que ocorria essa questão das queimadas. Por quê? Era para as pessoas que estavam chegando e para as pessoas que estavam ocupando a terra, era necessário fazer isso, para poder limpar, para poder começar a plantar. Isso. Vamos lá no quadro, meu diretor? Exposição do solo à erosão. Claro, se houve queimadas ou desmatamento e queimadas, o solo vai empobrecer. Então, se ele vai empobrecer, vai causar a erosão. As tensões sociais pela posse da terra é um outro fator que é uma consequência sobre a questão ligada aos projetos de assentamento. Problemas de saúde pública, como nós já citamos aqui. A atmosfera cheia de fumaça vai dar problema nos pulmões, vai dar problema nas vias aéreas, não é isso? Fora a questão também da febre amarela, da malária que era intensa nessa época. Perfeito. Por causa exatamente que era uma região inóspita ainda, vegetação nativa. Isso. Desertificação
Já exemplificamos. Geralmente fazia o desmatamento e depois fazia as queimadas. E aí quem sofre com isso é o solo. E tem lugares que esse solo já é arenoso. Obviamente, se já é arenoso, um passo muito intenso para se tornar deserto. Perfeito. Tensão entre os brancos e indígenas, como comentamos, principalmente no início da ocupação, a questão de ocupar a terra em áreas indígenas iria causar essa tensão. E, obviamente, aumentar o efeito estufa. A população de Rondônia, no censo de 2010, estava em 1.562.406 habitantes. Em 2020, 1.815.278 habitantes. E agora, Jorginho, saiu a estimativa da população de quase 1.833.000 habitantes o estado de Rondônia possui. Legal. E só lembrando, né, professor, que a gente está falando de um ciclo praticamente, né? Isso aqui está tudo relacionado ao ciclo agrícola. É isso? Ciclo agrícola trouxe essa leva de pessoas de várias regiões do Brasil aqui para o nosso estado de Rondônia. Eu gosto de fazer desafios. Eu acredito que o nosso aluno aí da mediação tecnológica está espalhada por todos os 4 cantos da Terra. Se ele fizer uma pesquisa, a gente vai ver que temos alunos que são lá. Você falou os 4 cantos da Terra. Da Terra. Eita, fui longe, hein? É de Rondônia. É de Rondônia. Mas assim, só para vocês compreenderem, nós temos alunos ali do sul do estado, sim, a maioria ali é de origens do sul do Brasil. Sim. Temos também os imigrantes, Jorginho, sabia? Sim. Nós temos pessoas que vieram de outros países também. Sim. Aí você vem aqui para o norte do estado, não é? do norte do estado, você vai ver que as pessoas daqui já são mais nordestinas, sim, de origem nordestina. Perfeito. Temos também os nossos alunos dos povos indígenas, né? E temos também alunos dos quilombolas. Sim. Então, a nossa, vamos dizer, miscigenação, mistura, dá o total da nossa população. Eu vou contar uma pequena historinha, olha só que interessante. Pode. 1996, o ano que eu entrei na faculdade, há muito tempo atrás. Olha só, eu fiz parte do primeiro censo de reforma agrária do Brasil, feito pelo IBGE. E aí fomos para a região de Jaruaru, uma localidade lá perto de Jaru, e numa desses colonos que eu fui visitar a casa, levantamento de dados, eu fui passando, ele foi lá na frente com teçado e tal, um monte de pé de patauá. E aí quando eu olhei lá no chão, tudo podre. Aí eu olhei assim e falei, meu amigo, essa fruta aqui, não, isso aí todo ano apodrece. Aí, irmão, você não toma um vinho disso aqui, é muito gostoso. Não, a gente não sabe nem o que é. Então, olha só para você ver, né? Então, porque não faz parte da tradição sulista, né? Então, olha só para você ver. Hoje, com certeza, né, já deve ter descoberto, né, a preciosidade tanto que é que o açaí, que é um fruto nativo da nossa região amazônica, ele virou internacional. Então, muita gente já gosta do açaí. E o patauá está indo nessa. E o patauá, tá que é o parente do açaí, né? É muito gostoso, por sinal, também. Certo. E agora a gente tem uma foto aí, né? Temos um alô para uma galerinha que é nosso aluno da mediação tecnológica. Vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá, meu diretor, colocar a foto do nosso aluno ali, ó. Um abraço para os alunos da Escola Pereira e Cáceres, da CRED de São Francisco, a turma do primeiro ano, Jorginho. Olha só, da professora Lourdes Borba. Alunos nossos do primeiro ano do ensino médio. Nós deixamos o nosso forte abraço, um salve bem gostoso para eles, né? Esses alunos dedicados da nossa mediação tecnológica, Jorginho. Beleza, meus queridos. Então, voltamos aqui, meu diretor. Então, é um assunto interessante, né? Um assunto que tem a ver com nossas vidas aqui, que nós somos os, bandeirantes, né? Bandeirantes. Nós, de Rondônia, está no nosso hino, nosso hino, né? Está no nosso hino. Então, galera, olha só, depois dessa viagem geográfica pela história dos avós dos nossos alunos, não é isso? Exato. Eles vão depois ter curiosidade de conversar com os avós deles, não é isso? Tem que conversar, né? Para conhecer a origem. Isso. Beleza, galera? Era o que tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau. Tchau, tchau.